Meu querido irmão, graça e paz. Irmão, vou deixar aqui um breve relato do meu testemunho de como fui liberta de vários demônios e curada de vários sintomas de enfermidades físicas, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio no meu coração e tenho a fé absoluta em Deus que esse meu testemunho irá lhe ajudar a ser curado e liberto também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Como também, irmão, eu quero encorajá-lo a se levantar como um libertador da sua casa, da sua família, da sua parentela, dos demais irmãos em Cristo. Venha fazer parte do reinado do Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, para que o seu reino avance e a glória seja dada somente a Ele, pois Ele já venceu a batalha por nós na cruz, quando destronou todas as forças satânicas. Eu ainda aconselho, irmão, que você escute o audiolivro Expulsarão Demônios, do irmão e mestre Derek Prince, onde ele ensina de forma muito simples e direta quais são os passos que você precisa saber e seguir para ser liberto, sem depender de igrejas, de pastores, de cursos, de presbíteros, de intercessores e etc. Pois quem nos liberta é o Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, você pode se autolibertar, expulsar demônios e ser curado. E tudo o que você precisa, irmão, você tem aí na sua mão. A palavra do Senhor, a espada do Espírito. Use-a. Alimente-se do pão da palavra do Senhor, e não há mal que ele possa resistir. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 12 e 14. Proclamações da palavra de Deus para encorajá-lo a seguir em frente nessa batalha espiritual, que quer você acredite ou não, ela existe. E se você não se levantar, você será derrotado. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. A troca divina. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade, para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênçãos. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. O nosso velho homem foi morto em Jesus, na cruz, para que o novo homem possa ganhar vida em nós. Aleluia!
Glória a Deus. Isaías 53, 4, 5, Isaías 53, 10, 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 2, 9, Gálatas 3, 13 e 14, 2 Coríntios 8, 9, 9 e 8, Mateus 27, 35 e 36, Hebreus 12, 2, 2, 9, Mateus 27, 46 e 51, Efésios 1, 5, 6, Isaías 53, 8, 1 Coríntios 6, 17, Romanos 6, 6, Colossenses 3, 9 e 10. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jessurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los. Monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio, e seus braços eternos os sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destrua-os! Meu testemunho de como me libertei de vários demônios e fiquei curada de vários sintomas físicos que não eram doenças. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Por que decidi gravar meu testemunho? Primeiramente, para obedecer ao que está escrito na palavra de Deus. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-la-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 3, 17 e 19. Segundo, para ajudar os meus irmãos de sangue a conhecer a verdade para também serem libertos, e aos meus irmãos em Cristo Jesus, e unicamente para a honra e glória do meu Senhor Jesus, que me salvou, a quem devo toda a minha gratidão do universo, e para que o seu reino avance e a glória seja dada somente a Ele. E terceiro, para ajudar os meus irmãos a não entrarem nos abismos em que eu entrei até chegar à minha completa libertação. Na verdade, nós não estamos completamente libertos. Nossa libertação é diária, porque a nossa luta com Satanás ela é diária. E terceiro, para ajudar os meus irmãos a não entrarem nos mesmos abismos em que eu entrei, porque a palavra de Deus diz que um abismo chama o outro, né? Até chegar ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. E também para não gastar tudo que eu gastei, mais de R$5.000, em busca de ajuda, de respostas, batendo em portas erradas e entrando cada vez mais no ocultismo, na bruxaria, nas trevas. Eu quase cheguei até mesmo a ir numa reunião no centro de espírita, onde uma amiga me convidou, dizendo que ela tinha sido curada lá de vários problemas e que isso também aconteceria comigo. Mas Deus me salvou, e Deus também pode fazer isso pela sua vida, porque só Ele é o caminho, né? Assim como Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Ele salva, só Ele liberta.
Não há outro caminho. Eu vou começar o meu testemunho pedindo desculpas aos meus irmãos pela delonga dessa mensagem. No entanto, se faz necessária para que os irmãos possam entender e fazer uma análise de como as coisas do mundo espiritual se relacionam, desde a nossa concepção no ventre, a nossa convivência e a heranças hereditárias geracionais. Bem, depois desse valioso ensino desse homem de Deus, no livro Expulsarão Demônios, você encontrou todas as bases e todos os ensinamentos bíblicos correspondentes sobre a natureza dos demônios e como eles agem, com a permissão de Deus, é claro. Assim eu irei tentar resumir o meu testemunho da forma mais objetiva possível, com a certeza de que abrirá o mundo espiritual da vida de cada um dos meus irmãos. Nasci no interior do Nordeste da Paraíba, bem no meio do mato mesmo, num lugar muito simples e humilde. Minha mãe casou-se com meu pai para fugir de um pai brabo que por qualquer motivo batia nas filhas, e ainda bem jovem, buscava no casamento uma forma de ser livre daquela vida. Meu pai, por outro lado, também um homem muito simples, mas com uma fama já de avarento, casou-se com ela também para montar um lar e fugir de uma família distorcida, já que minha avó, quando se casou com outro homem, já estava grávida do meu pai e provavelmente deve ter sido para esconder a gravidez, já que naquele tempo uma mãe solteira era muito mal vista pela sociedade da época. Portanto, meu pai não conheceu seu pai, muito menos o que é o amor de um pai. Tudo o que me lembro era que meu pai não era bem aceito na casa da minha avó, bem como todos os seus filhos, os netos. Da união de meu pai com minha mãe, nasceram 15 filhos. Os 3 primeiros filhos morreram ou nasceram mortos, o que daí já denota maldição na família. O total de meus irmãos vivos foram 6 homens e 6 mulheres. Ocorre que, desde o início do casamento, como meu pai sempre fora muito sovina, a mesma coisa que avarento, as brigas eram muito frequentes entre ele e minha mãe. E assim a minha mãe foi tendo um filho atrás do outro, porque naquela época não havia métodos anticoncepcionais. E a cada criança que nascia, as brigas aumentavam a cada dia mais. E cada filho que minha mãe tinha, parece que ela ficava ainda mais revoltada, porque não desejava mais ter nenhum filho. Eu sou a 10ª filha de 6 mulheres e 6 homens. Tenho por mim que a minha mãe nunca desejou ter filhos, pois ela realmente não amava o meu pai, e nem meu pai amava minha mãe, pois foi um casamento meio que arranjado para ambos fugirem do leito de uma família sem amor, sem união, sem a presença de Deus. Desde que me dei por conta de gente que na minha casa nunca, mas nunca vi um dia sem brigas, contendas, gritarias e iras. A nossa casa era conhecida no lugar como a casa da mundiça. Não existia amor, nem respeito, nem ternura, nem paz, nem carinho, nem conversa, nem nada. Deus não existia naquele lar. Os mandamentos da palavra de Deus nem sequer eram falados, muito menos respeitados. Fomos criados como verdadeiros bichos mesmo. Não existia cabresto para as línguas naquela casa. Era falado o que se bem entendesse, o palavrão que se quisesse, ou a palavra de maldição que viesse à boca. Eram tantas palavras de maldição que eu me recuso a citar cada uma delas, mas todas já foram repreendidas e renegadas em nome do Senhor Jesus. Porque se você não sabe, toda palavra que sair da sua boca, você vai ter que prestar contas dela um dia para o Senhor Jesus. E a boca fala daquilo do que o coração está cheio. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, morte e vida estão no poder da nossa língua. E aquele que bem a domina, come do seu fruto, já dizia Salomão.
Pois bem, como eu disse, as brigas eram constantes e enormes. Minha mãe já acordava irritada, aborrecida, irada e gritando com o meu pai, algo que ele teria que comprar ou por algo que ele comprou que não era o que ela pediu. Com aquela montoeira de filhos pequenos para alimentar, ela dava o jeito dela. Quando a fome apertava, ela dava o jeito dela, fazia farinha com açúcar, farinha com óleo, rapadura com farinha. Ela sempre dava um jeito quando as coisas ficavam mais difíceis. Haviam épocas mais difíceis, mas no geral o meu pai comprava o básico. Ele negociava comprando e vendendo as safras e saía bem cedo e só voltava à tardinha. Toda vez que chegava, era uma briga do tamanho do mundo, com os mesmos palavrões, as mesmas palavras de baixo calão, palavras de maldição, eram proferidas o tempo todo, tanto de mãe para pai, quanto de pais para filhos. Não se sabia o que era respeito naquela casa. Meu pai nunca foi o cabeça da minha casa, e minha mãe o vencia, fazendo baixarias e gritarias, e no fim ela acabava mandando em tudo mesmo. As brigas eram tão grandes que muitas vezes ela ameaçava jogar água quente nos ouvidos do meu pai, enquanto ele estivesse dormindo. Ela jogava as panelas de comida em cima dele, ela ameaçava ele com facas e teve uma vez que ameaçou ele com um revólver. Só não aconteceu uma tragédia porque Deus realmente não quis. Nós éramos todos pequenos e uma parte dos irmãos mais velhos já tinham saído de casa para trabalhar e nós tínhamos que montar em cima do nosso pai para que ele largasse a nossa mãe e parasse de bater nela. Era quando nós apartávamos as brigas e nesse meio tempo a briga cessava. Algumas vezes depois dessas brigas a minha mãe passava muito mal e caía no chão e era levada para o hospital muito mal mesmo. Outras vezes depois das brigas ela caía no chão, não falando coisa por coisa, revirando os olhos, espumando, e assim era levada para o hospital, e assim voltava depois de dias, enquanto nós ficávamos em casa chorando e gritando com as mãos na cabeça, pois não queríamos que a nossa mãe morresse. Ficávamos com raiva do nosso pai por uns dias, mas depois tudo voltava ao normal, e tínhamos de nos virar, pois ele nunca soube fazer nada de comida. Uma vez, a minha mãe teve um AVC, depois de uma briga muito grande, e foi levada para o hospital muito mal, e assim ficou em coma por quase um mês. E a notícia de que tínhamos era de que se ela escapasse, ou ela voltaria aleijada ou com problemas mentais. Mas graças a Deus, ela voltou para casa. Ela voltava muito bem por um tempo, e logo em seguida toda aquela confusão, gritaria e briga voltava novamente. Hoje eu sei que a minha mãe vivia dominada por demônios e tudo que ela fazia não provinha dela. Meu pai, por um lado, era um homem muito pacato. Ele não batia nos filhos em geral, mas também não ensinava, não educava, não falava nada. Ele não sabia dar aquilo que ele nunca recebeu. Às vezes, ele nos dava surra quando um vizinho vinha reclamar que tínhamos furtado lavouras da roça deles. Porém, ele mesmo nos mandava furtar nas lavouras dos vizinhos à noitinha e também pegar as galinhas dos vizinhos, matar e comer. Pecado de furto abominável ao Senhor. Dessa forma, todos os filhos aprenderam a furtar. A minha mãe era a mulher mais brava da casa. Ela realmente era muito braba mesmo. Ela não aceitava nenhum não, nenhum senão. E tudo quanto ela tivesse na mão, ela jogava. Mesmo que fosse uma trave de ferro, cabo de vassoura, panelas, nós não poderíamos de jeito nenhum contrariá-la. E ai daquele que abrisse a boca e falasse qualquer coisa, apanhava imediatamente. As pessoas diziam, e meu pai também, que ela não tinha juízo, que nós não deveríamos trocar o juízo por ela. Mas a minha mãe tinha juízo sim. Minha mãe era uma mulher muito ativa, muito inteligente,
Acordava bem cedo, limpava a casa, fazia comida, não nos deixava fazer praticamente nada, mas ela era dominada por muitos demônios. Infelizmente, naquela época, não existia libertação, nem muito menos uma igreja ali com um pastor que pudesse ajudar a nossa família, porque se existisse, minha mãe teria sido liberta para a honra e glória do Senhor Jesus, e nós não teríamos vivido debaixo daquelas confusões e brigas horrendas todos os dias. A minha mãe era uma mulher muito católica e ela sempre ia à igreja e adorava idolatrar imagens. Ela tinha imagem dos santos que não são santos, Cosme e Damião. Ela tinha imagem da Boa Samaritana e ela tinha imagem da Nossa Senhora. E se você não sabe, cultivar a imagem é idolatria. E o pecado de idolatria é abominável ao Senhor e atrai várias maldições para a sua vida. E a palavra de Deus diz: não te encurvarás diante deles, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Êxodo 25. Se você cultua imagens aí na sua casa, irmã, você que tem um altar de imagens que você chama santo, isso aí não são santos. Isso aí são demônios. Isso aí vai atrair para a sua vida, para a vida da sua geração, várias maldições, dentre os quais miséria, problemas financeiros, prostituição, homossexualismo, tudo de pior. Isso aí atrai. E a palavra de Deus diz que você se torna exatamente igual a eles. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta. E por isso você não escuta a palavra de Deus. Quando as pessoas pregam o evangelho para você, você não aceita, é por isso. Por outro lado, meu pai nunca teve religião. Ele até falava no nome de Deus, mas ele nunca foi à igreja e ele nunca conheceu o evangelho. Ele é um homem analfabeto, é um homem bom, porém muito apegado ao dinheiro. E a palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. E que a pessoa avarenta, ela não vai herdar o reino de Deus. Porque a pessoa que é avarenta, ela serve a Mamon. E você não pode servir a dois deuses. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Eu convivi na casa com a minha família até os meus 8 anos de idade. E sempre fui esquisita, estranha e destacada, pois sempre gostei muito de estudar e minha mãe chegava a dizer que eu tinha sido trocada no hospital por causa da minha cor. Eu era a mais morena de todas e por conta disso, ganhei muitos apelidos, como nega cissa, catimbozeira, nega da piscina. Isso era normal na família toda. Todos os meus irmãos tinham adjetivos pejorativos e quase sempre colocados pelos nossos pais. Então, num domingo perto do almoço, a minha madrinha apareceu na minha casa para me buscar. Minha mãe havia combinado tudo e eu só fiquei sabendo quando ela já tinha aparecido na minha porta para me buscar. Uma semana antes, meu pai havia mandado um dentista arrancar os meus 2 dentes da frente, porque estava com cáries. Na época, andava um candidato a vereador por lá, arrancando os dentes das pessoas em troca de votos. E ele, para agradar o dentista, mandou arrancar os meus 2 dentes. Claro que eu não sabia que os meus 2 dentes não iriam nascer mais, senão teria me negado. Só fui saber mesmo quando me vi banguela e sendo motivo de piadas para com os meus irmãos. No final de semana, bem próximo, fui levada para a casa desse casal, que se chamava Meus Padrinhos, para trabalhar para uma família de 10 pessoas. Tudo de que me lembro é que minha mãe chegou para mim e disse: vai juntar os seus mulambos de roupas, que hoje você vai morar na casa da sua madrinha. Eu tinha visto essa madrinha algumas vezes e não tinha a mínima ideia do que seria a minha vida dali por diante. Só sei que assim saí da minha casa. Não me lembro se saí feliz, se saí triste. Eu só lembro que eu fui para uma nova vida e que Deus tem o controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida.
E hoje eu creio mesmo que Deus me tirou da casa dos meus próprios pais para me dar uma vida nova, num lar diferente, uma família diferente. E assim foi. Eu fui levada para trabalhar na casa da família, lavar, cozinhar, passar, limpar, faxinar. Mas por outro lado, era uma família normal. Não existiam as brigas que existiam na minha casa. Eles não me tratavam mal, não me xingavam. O que existiam eram brigas minha, os meus meios irmãos, que eles passaram a ser meus irmãos, mas era coisa de criança. Minha madrinha sempre ficava do lado deles, mas o meu padrinho, por outro lado, sempre me apoiava. Então, eu trabalhava desde a hora que eu acordava até a hora de dormir. E por isso, por um tempo, eu fiquei sem estudar. Mas logo depois, eu comecei a estudar, porque eu tinha muita vontade de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. E então, meu padrinho falou, não, ela tem que voltar para a escola. Então, graças a Deus, eu voltei para a escola. Então, nesse período que eu fiquei na casa da minha madrinha, eu fiquei dos meus 8 até os 15, por aí. Nesse período, eu ia visitar os meus pais na roça. E quando chegava lá, eu percebia que nada tinha sido mudado. As brigas e confusões continuavam, as palavras de maldição também. Eu não era bem recebida quando chegava lá, e então eu voltava para a casa dos meus padrinhos, onde eu trabalhava muito. Mas graças a Deus eu nunca reclamei, eu nunca murmurei. E então, durante esse período, eu tentei voltar uma época para minha casa, porque as crianças foram crescendo na casa dos meus padrinhos e o serviço realmente estava muito pesado, né, para mim sozinha. Então eu decidi voltar para a casa dos meus pais. Só que quando eu cheguei lá, minha mãe não me recebeu. Depois de uns dias, quando eu começava a brigar com meus irmãos, que isso era a coisa mais natural do mundo, ela me expulsava de volta. Ela me xingava de vários palavrões e ela dizia que meu lugar era lá. Então eu tomava o pau de arara de volta para a casa dos meus padrinhos. Quem não sabe o que é um pau de arara, é um caminhão cheio de bancos, onde se transporta pessoas e coisas juntos, animais, comida. E assim foi a minha vida na casa dos meus padrinhos, até os 17 anos, quando eu decidi voltar para minha casa. Sendo que nesses períodos em que eu voltava para casa, quando eu chegava em casa, alguns irmãos meus já tinham saído de casa. Um irmão meu tinha sido mandado ir trabalhar na casa do outro padrinho. Uma outra irmã encostada a mim tinha sido mandada para São Paulo para trabalhar de empregada doméstica. Ela tinha na época uns 13 anos. A outra irmã mais velha tinha sido mandada para uma outra cidade. E funcionava assim. A minha mãe ia para as novenas, porque ela era muito católica. Lá ela conversava com as pessoas e perguntava sobre se sabiam de alguém que estivesse precisando de alguém para trabalhar. E assim ela chegava em casa, comunicava para aquela filha que ela iria trabalhar na casa de alguém e já marcava a data e a pessoa vinha buscar ou a gente ia mesmo sozinha. E meu pai, por outro lado, nunca se opôs, nunca falou nada, né? Na verdade, para ele era menos uma boca para ele ter que comprar comida e para ela era menos um filho por quem ela teria que brigar para meu pai comprar comida. Né? Você pode ver que isso aí não era uma coisa normal numa família. Você expulsar os filhos de casa para não dar comida. Eram demônios que agiam na vida do meu pai e da minha mãe. Os mesmos demônios de rejeição que agiam na vida deles faziam com que eles fizessem isso com os filhos. E nós realmente não conseguimos entender como é que aquelas famílias ali do lado, muito mais humildes do que nós, não existia isso. Não existiam brigas, contendas, gritarias, puxões de cabelo, ameaças de morte. Eram muito mais humildes, chegavam a ser pobres mesmo, mas não existia nada disso. E nós não conseguimos entender. Por outro lado, nós já nascemos no lugar assim. Nós não fomos como Davi. O Davi, ele nasceu no pecado. Nós todos, além de nascermos no pecado, ainda fomos ensinados a pecar. Né? A nossa mãe, ela também nos ensinou a furtar.
Ela nos levava para as feiras, nas ruas, e lá furtava as coisas e entregava a gente por trás. E nisso todos nós éramos dominados por esse espírito maligno do furto, tanto por parte do nosso pai como por parte de nossa mãe. Pois bem, com meus 17 anos, eu tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro e decidiu pedir para os meus pais uma irmã para vir para a casa dela, trabalhar, cuidar dos filhos dela. E eu vim feliz da vida, porque eu queria ser independente, e quando eu vi as imagens lindas do Rio de Janeiro, eu sonhava em morar nesse lugar. Só que, na verdade, o que a minha irmã queria era uma empregada, né? Então eu vim para cuidar dos filhos dela, e conforme a situação da minha irmã ficou muito difícil, porque ela também era cheia de demônios, ela também começou a me tratar muito mal, me humilhar, e então ela também me ensinou a furtar em lojas. Essa minha irmã, ela furtava nas lojas dos shoppings para vender, comprar as coisas para dentro de casa, porque o pai dos filhos dela deixava faltar tudo dentro de casa. E eu virei, na verdade, uma especialista em furtar em lojas. Arrancava o alarme, enchia uma bolsa de roupa e saía junto com a minha irmã. Os espíritos malignos, eles andam com você. Não existe essa de você pode mudar de cidade, de país, eles vão estar junto com você. Onde você estiver, ele vai estar. E por isso você tem que ter muito cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Porque o demônio que estiver junto com ela, vai entrar com ela junto da sua casa. Um demônio, segundo o nosso irmão Derek Prince, ele é como um homem, só que invisível. Você sente ele como o vento, quando o vento bate em você, quando o vento sopra, mas você não vê. É invisível. É por isso que a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, nós só discernimos elas espiritualmente. Você não vê, mas você sente. Então, conforme a situação na casa da minha irmã ficou muito ruim, muita humilhação, muitas brigas, eu parti em busca da ajuda de outra minha irmã. Essa minha irmã morava em outro bairro, eu consegui contato com ela através de cartas escritas a meus pais e fui procurar essa minha irmã. Eu contei tudo o que estava acontecendo, porque afinal de contas também o marido dessa minha irmã com a qual eu morava, ele ficava me olhando à noite, sentado do lado da minha cama, e ele tinha um espírito de luxúria por mim. E ele bebia e fumava a noite toda e via filmes. Então, eu não sabendo do que aquele homem, que na verdade não era um homem, era um demônio, era capaz de fazer comigo, Deus me ajudou a sair daquele lugar. Então eu fui morar na casa de outra irmã em Botafogo, que estava grávida, e me aceitou lá para eu poder cuidar dela e da criança. Depois que a criança nasceu, a minha irmã me pediu para eu ficar tomando conta da criança, que ela me pagaria algum dinheiro. E eu falei para minha irmã que eu não queria. Eu não queria mais aquela vida, que eu tinha vindo para o Rio de Janeiro para ter minha independência financeira. E eu já estava cansada de ser doméstica na casa dos outros. Eu já estava cansada de limpar banheiro dos outros. E que eu não vim para o Rio de Janeiro para continuar naquela vida. Então, a partir daí, eu saí e fui morar na casa de uma amiga dela, dividi uma kitnet, morei um tempo e já estava trabalhando na Caixa Econômica, tinha conseguido um estágio na Caixa Econômica, depois de ter ido lá várias vezes, o gerente acabou me dando estágio. E eu ganhava muito pouco, mas eu estava muito feliz, porque eu estava começando na minha vida profissional. Finalmente eu tinha conseguido um emprego. E então foi aí que me despertou a vontade de ser funcionária pública, né? Quando eu vi aquele pessoal entrar no banco, tarde, todos arrumados, todos nos seus carros, e eu passando fome, porque no final do mês o meu dinheirinho acabava e eu tinha que ficar jantando miojo, né? Porque o dinheiro do estágio era muito pouco. Eu ajudava a moça a pagar o condomínio. E aí mesmo assim eu fiquei nessa situação e mesmo assim eu estava muito feliz da vida e agradecida a Deus. Só que essa moça com quem eu dividi o apartamento, ela mandou buscar um irmão lá do Nordeste para vir morar. O apartamento era muito pequeno, eu dividi a cama com ela e então o irmão dela veio dormir ali, do meu lado. E esse homem também tinha um espírito de luxúria e começou a crescer os olhos para cima de mim
E então começou a me falar gracinhas e não era ele, né? Era o demônio. E então eu, para me livrar daquele homem, eu falei para ele: eu tenho um irmão bandido aqui no Rio de Janeiro, se você tocar um dedo em mim, ele te mata. Mas aquela situação já estava me incomodando e eu busquei outro lugar, pedi a Deus para me arrumar um outro lugar para sair dali. E Deus foi tão bom, tão maravilhoso comigo, Deus me ajudou tanto esse tempo, desde a época que eu nasci, que não só Ele me tirou na casa dos meus pais, porque eu sei que foi Deus, como Deus colocou uma mulher na minha vida, uma senhorinha, da qual eu tirava os extratos bancários e fazia os saques para ela. Certa vez eu perguntei para ela se ela conhecia alguém que pudesse me arrumar uma vaga, e ela falou: passa lá na minha casa depois. E depois que eu saí do banco, eu passei na casa dela. Então ela conversou comigo, queria saber algumas coisas da minha vida, eu contei. E ela não só me deu um quarto mobiliado, como ela me deu comida, ela me deu companhia, ela me deu diálogo, e ela toda vez ela pintava quadros. E eu ficava lá do lado dela, fazia companhia para ela. Depois do trabalho a gente conversava, eu jantava. E foi aí que ela me pagou um curso para eu fazer, para fazer concurso da Marinha. Foi aí que ela falou: minha filha, você deveria estudar para concurso. Esse anjo do Senhor que Ele botou na minha vida foi quem me ajudou. E então eu saí da casa dela para, na verdade, morar com o pai da minha filha, com o qual eu fiquei juntas por 10 anos e tive uma filha. E foi um relacionamento muito conturbado, com brigas, com desaforos, com palavras. E juntou eu com o meu passado negro e ele com o passado dele negro, e nos juntamos numa relação promíscua, porque não é de Deus. Todo relacionamento promíscuo, embora as pessoas achem que isso é normal, não é de Deus. A palavra de Deus diz para nós sairmos da nossa casa, né, casados. Somente o casamento é abençoado. Sexo fora do casamento só traz maldição, não só para a sua vida, como para a vida dos seus filhos, porque os filhos bastardos, eles sofrem perseguição espiritual. Segundo a pastora Tânia Teresa, ela já trabalhou com muitos presidiários, e ela disse que 90% daqueles presidiários ali são filhos bastardos, ou seja, filhos gerados fora do casamento. Você não acredita nisso, irmão? Eu sinto muito por você. Busque a sabedoria, assim como diz Salomão, porque o mundo espiritual existe e ele só se discerne espiritualmente. Se você não tiver esse conhecimento, você é um cego, um surdo e um tolo. Então eu vivia naquele relacionamento doentio e eu precisava sair fora daquilo. Então eu comecei a me dedicar para concurso, tirei uma licença por um tempo, estudei 1 ano direto e Deus me abençoou para eu passar no concurso e conseguir tanto a minha independência que eu desejava. E quando eu consegui finalmente a minha independência financeira, eu saí daquele relacionamento e aí minha vida mudou, porque antes eu era uma moça pacata, vivia em casa, cuidando da casa, do marido e da filha, e aí eu comecei a cair na farra, na bebedeira, nas noitadas, e aí a minha situação foi ficando cada dia pior, né? Nesse meio tempo eu tive vários relacionamentos, né, promíscuos, porque fora do casamento é relacionamento promíscuo. Quando o relacionamento é promíscuo, nunca vai dar certo, porque não é de Deus, não é abençoado por Deus. Você vai ficar um tempo, vai terminar, vai vir problemas, vai vir confusões. Então foi assim. Depois disso eu fiquei um tempo sozinha, decidi ficar sozinha e não queria mais saber de homem nenhum. Só que nesse meio período eu conheci um rapaz que era colombiano, por quem eu me apaixonei perdidamente, ou mesmo eu achava que era o amor da minha vida, o grande amor da minha vida, e construí outro laço demoníaco com ele, né? Porque quando você está envolvido com a pessoa, você está enlaçado. E essa foi a derrota de Salomão e foi a derrota de Sansão, quando eles foram enlaçados por aquelas mulheres. O mesmo acontece conosco quando nós nos enlaçamos nesses relacionamentos. Você constitui laços com essas pessoas. E por isso que muita gente, quando termina um relacionamento, quer morrer,
quer se jogar, não consegue esquecer da pessoa. E tem mais. Os próximos relacionamentos que você arrumar são piores ainda. Então eu comecei o relacionamento sério com esse rapaz. Nós ficávamos realmente muito juntos. Era um laço muito forte mesmo. Vivemos muitas aventuras de trilhas, viagens, cachoeiras, mas era tudo regado a bebedice, depois nós largamos a bebida, e maconha. Não tinha um passeio que nós não fizéssemos, que não fumássemos maconha. E maconha, se você fuma, é bruxaria. E então, ele tinha um dragão tatuado no braço, bem grande. Se vocês não sabem, o dragão é símbolo de Satanás. E ele também tinha uma frase no braço onde ele dizia assim: "Perdona Deus por minha vida louca". Ele tinha vindo para o Brasil fugido, porque o irmão tinha sido morto para o tráfico. Ele me contava o passado dele, coisas que ele tinha feito. Eu contava o passado da minha família. E a diferença entre mim e ele é que o pai dele tinha se convertido a Jesus, tinha conhecido o Evangelho e tinha tentado levar os filhos para Deus, mas morreu sem ver isso. O irmão dele foi morto pelos traficantes, né? O diabo levou, porque Deus permite isso. Quando a gente está metido com o pecado, com a iniquidade, Deus permite que Satanás toque na nossa vida, na nossa saúde e na nossa alma. Ele permite que Satanás nos leve. Se você acha que só Deus pode nos matar, não. Deus é amor, ele também é ira. Assim ele fez com Jó. Ele falou para Satanás: toca em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E há pessoas que, quando realmente não querem se render a Jesus, Deus deixa que Satanás leve. E se você não acredita nisso, irmão, sinto muito por você, irmão, mas procura a verdade, porque ela liberta. Então eu me envolvi com esse rapaz, com esse passado negro, e juntou o meu passado negro com o passado negro dele, e juntamos uma salada de demônios, né? Demônio da minha parte, demônio da parte dele. Ele praticava agiotagem, ele usava aquele dinheiro para comprar tudo que ele precisasse, papel, documento, pagar propina para os bandidos, para a polícia, trazer os irmãos para trabalhar junto com ele, trazer amigos para trabalhar junto com eles, fora os juros altíssimos que ele cobrava dos irmãos, né? Que isso é furto. Fora a sonegação de imposto, ou seja, é uma cadeia diabólica dos infernos. Então, certa feita, eu falei sobre isso com ele, mas ele me disse que a cobrança de juros tinha sido abolido do Novo Testamento e que a mãe dele tinha falado que não era pecado, que ele ia fazer aquilo até ficar bem velhinho, porque dava um bom dinheiro e ele não precisava fazer muito esforço, né? Como diz a palavra de Deus, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E você não pode amar a Deus e a mamon, porque não existe os dois lados. E Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é a favor de mim é contra mim. Então eu era totalmente cega. Eu nunca li a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia aberta na minha casa, nos Salmos, achando que ia me proteger de alguma coisa. E ele lia a Bíblia. Ele sim, ele lia a Bíblia todo dia e ele orava toda noite e ajoelhava. Então, eu, na minha concepção, na minha cabeça, tudo que ele fazia, nada daquilo era errado. Até porque eu não conhecia nada sobre a palavra de Deus. Eu era uma cega, uma surda, uma muda. Eu só me pergunto como é que ele lia a palavra de Deus. Ele já tinha lido a Bíblia toda uma vez. E como é que ele tinha todo o conhecimento da palavra de Deus e praticava todos aqueles pecados, mesmo sabendo que estava cometendo aqueles pecados, né? Eu não estou dando desculpa, mas eu e meus irmãos, nós fomos ensinados a pecar. Nós pecávamos que nem sentíamos. Era como se a gente bebesse água, como se a gente comesse. Não sei
Se aquele versículo que diz que Deus não leva em conta o período da ignorância, se ele leva essa nossa ignorância em consideração, eu creio que sim. Só que as consequências do pecado, ela vai passar, porque ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, ou seja, netos, bisnetos, tretanetos. Pois bem, diante disso tudo, agora eu vou relatar quais foram os meus primeiros sintomas físicos que apareceram quando os demônios começaram a me oprimirem. Então, os primeiros sintomas físicos foram estresse, irritabilidade, irada a ponto de bater na minha filha várias vezes, ódio, eu tinha ódio da minha filha, acordar 3 horas da manhã, todo dia eu acordava com palpitações no coração, um sentimento de morte, uma coisa horrível, dores articulares sem explicação, porque eu sempre fiz atividade física, e muita queda de cabelo. E aconteceu que nessa época eu já andava procurando descobrir coisas a respeito da minha vida, das quais eu não entendia, e que acontecia também na vida dos meus irmãos. Coisas que se repetiam, pecados eram os mesmos, eu achava aquilo tudo muito estranho, e eu procurava saber o porquê daquilo. Seguidamente a isso, a situação piorou e eu comecei a ter vários problemas de saúde mais sérios, como dor na coluna lombar, peso nos ombros, cansaço, fadiga, uma urgência urinária que eu não conseguia me conter, pressão nos ombros, problemas financeiros, dívidas, problemas de quebradeiras dentro da minha casa, tudo se quebrava. Não parava um copo. Até os copos de inox que eu comprei estavam se rachando. A minha situação foi piorando tanto, eu fui ficando tão estressada que eu não conseguia mais ler nada, eu não conseguia mais me concentrar, eu não conseguia mais fazer um trabalho muito simples que eles me pediam no meu trabalho. E assim eu tive que ser afastada do meu trabalho e fui buscar ajuda psiquiátrica para eu poder melhorar. E então, quando eu cheguei no psiquiatra, que eu contei a situação, ele me passou umas 3 caixas de remédios para eu comprar e tomar. Uma era para dormir, o outro era não sei para quê, o outro era não sei para quê. E eu sempre me recusei a tomar essas medicações, porque ela nos deixa totalmente dependentes. E depois, para você sair daquilo ali, é muito mais complicado. Então, eu não comprei a medicação. E aí eu decidi procurar ajuda na medicina integrativa. Só que os médicos da medicina integrativa são bem caros. Paguei consulta com nutrólogos, fizeram vários exames, disseram que eu estava com falta de nutrientes, me passaram vários suplementos, nada resolvia. Fui buscar ajuda com uma especialista em menopausa. Eu achava que eu já estava com os sintomas da menopausa, que algumas pessoas têm esses sintomas muito fortes. A médica fez todos os exames. Eu fiz tanto exame no plano de saúde que teve exames até que o plano de saúde não queria autorizar. Sobrecarreguei o plano de saúde à toa. Eu não tinha nada. Ela me passou somente uma suplementação que eu tomo até hoje para repor a minha progesterona, mas que não era isso que estava causando os meus problemas. Meus problemas eram demônios. Então não foi resolvido. Eu continuo com as mesmas coisas, principalmente com a urgência urinária. Procurei um dentista biológico, porque algumas questões dentárias podem estar envolvidas com algumas doenças. Paguei consulta caríssima. Fiz ressonância magnética da boca toda. E a dentista disse que eu teria que arrancar todos os meus implantes, que eu tinha feito há vários anos, e que poderia vir daí. E então eu já não sabia mais o que fazer, eu estava desesperada, porque eu também não tinha o dinheiro para arrancar todos os meus implantes de metálicos e botar implantes novos, mais modernos. Eu não tinha dinheiro nem condição de saúde mental para me submeter a tudo aquilo novamente, até porque eu já tinha passado por várias situações na minha boca desde que os meus dentes tinham sido arrancados aí com os meus 8 anos. Então eu não estava satisfeita e eu comecei a procurar ajuda em outros sentidos. Aonde? No YouTube. E aí fui me meter na yoga. Yoga, se você não sabe, é bruxaria. A palavra de Deus diz que um abismo chama
o outro. A partir daí eu fui para fazer tratamentos com frequenciais, que também é bruxaria, a escutar aquelas músicas frequenciais, que também é bruxaria. E cada vez que eu fazia aquelas sessões de frequenciais, meus sintomas, em vez de melhorarem, pioravam. E eu realmente passei a não dormir mais. Estava realmente me transformando em um bicho. Até mesmo a medicação, suplementação que eu tomava para dormir, não fazia mais efeito. Uma pessoa que não dorme direito, ela não come direito, ela não raciocina, ela não faz mais nada bem. Ela vai virando uma mostrenga. Eu acho que era isso que eu estava virando. E aí eu descontava isso aí em tudo em quem? Na minha filha. As brigas com a minha filha eram todos os dias. Era muita briga, era muita irritação. Eu pensava mesmo que existia como se existisse um campo. Quando a minha filha ia se aproximando, começava a me dar uma ira contra ela. E aí eu começava a fazer com a minha filha exatamente as mesmas coisas que a minha mãe fazia comigo. E aí eu me odiava por aquilo, mas muitas vezes eu não sentia nada. Além do demônio da rejeição, eu ainda tinha o demônio da frieza. E então chegou um dia que eu falei para mim mesma, não tem mais como isso continuar. Então fui me meter em outra bruxaria chamada constelação familiar, aonde hoje existem muitos crentes metidos. É a mesma coisa de uma sessão de espiritismo. A diferença é que eles formam uma roda. Imagina se a minha situação estava ruim, imagina agora como é que ficou. Como diz a palavra de Deus, um abismo realmente chama outro abismo. E tudo isso era pago e não era barato não. Além das sessões de yoga, acupuntura, que não é barato, constelação familiar, todos esses demônios eu trouxe para a minha vida. Então eu parei para fazer uma análise e reparei na vida dos meus irmãos. E comecei a ver tudo que se repetia. Muitas daquelas palavras de maldição que saíram da boca da minha mãe, da boca do meu pai, que eu não tenho coragem de falar, se repetiam. Certa vez eu parei para pensar numa palavra que ela chamava com a gente, que era raparigas. Raparigas no Nordeste é prostituta. E que quando nós dizíamos que íamos embora de casa, ela dizia que íamos voltar com o filho nos braços. E eu vi que realmente aquilo aconteceu com todas as minhas irmãs. Eu não voltei porque eu arrumei um emprego, estudei para concurso e fiquei por aqui. Então naquele dia eu pensei, existe uma maldição na nossa família. E eu estava convencida que tinha uma maldição ali. E eu precisava descobrir como sair daquela maldição. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, nesse período, eu também estava buscando Deus, porque eu estava escutando bastante vídeos do reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana. Todo dia eu escutava, bem como também louvando ao Senhor. Mas você não pode estar com um pé nas trevas e um pé na luz. Não existe essa de você ficar em cima do muro. Quem não está com Deus, está contra Deus. E então eu tomei a decisão de começar a frequentar a igreja presbiteriana, perto da minha casa. E começamos a frequentar a igreja, eu e meu namorado. Todos os domingos íamos, pegávamos a nossa Bíblia e íamos. Só que o pastor lá, a única coisa que ele pregava era sobre os salmos. E quando você quer sair do pecado, você não vai escutar salmos. Se você não escutar sobre o pecado, que o salário do pecado é a morte, que existe o lago do fogo de enxofre, que as obras da carne traz maldição para a sua vida, que você está morto, que o salário do pecado é a morte, você não vai conseguir sair. Você tem que escutar a verdade da palavra do Evangelho de Deus. Os salmos você lê em casa à noite. O que o pastor precisa pregar é sobre o pecado, para a gente que está no pecado sair do pecado. Então, nesse meio tempo, eu também me batizei com aquela água na cabeça, né, que também não existe. Não existe na Bíblia ninguém se batizando com água na cabeça. O batismo do Evangelho é por imersão. Assim foram feitos todos os batismos na Bíblia. E logo depois disso, eu decidi, depois de pegar o meu namorado numa mentira, eu decidi terminar com ele. Eu cheguei para ele e falei que existiam dois caminhos.
um caminho largo e um caminho estreito, e que eu escolheria a partir daquele dia seguir pelo caminho estreito e que ele fosse pelo caminho largo. Eu falei aquilo, na hora eu me arrependi, mas eu tenho absoluta certeza que foi Deus quem me orientou, porque Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. E depois que eu falei aquilo, Jesus veio em meu socorro, porque nós temos o livre arbítrio. Deus, Ele não força ninguém. Quem força é o diabo. Deus, Ele não força seus filhos a nada. A decisão, por palavras, quem tem que tomar somos nós. Somos nós que temos que falar. Eu decido seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. E o primeiro passo é você falar. E aí depois vem o arrependimento. Então, enfim, voltei para a internet para ver se descobri alguma coisa a respeito de maldições. E cheguei ao vídeo de uma pastora que falava justamente sobre isso e acabou a minha busca, graças a Deus. Comecei a assistir a todos os vídeos. Conforme eu fui assistindo cada um daqueles vídeos, uma luz no fim do túnel finalmente se acendia. E eu pude perceber nitidamente que tudo aquilo que estava acontecendo comigo eram coisas de demônios. E muitas daquelas coisas que aconteciam na minha vida, que aconteceram na vida dos meus irmãos e ainda aconteciam, provinham dos demônios. Então o problema de toda a minha família fora causado por Satanás e seus demônios e nossos pecados das obras da carne. Quando descobri isso, fiquei revoltada com Satanás. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19, 21. E também homossexualismo e avareza. Na minha família também tinha. E se você não sabe, para cada área dessa existe um demônio específico. Pode até segurar a AIDS, mas não segura demônios. A forma mais fácil de você contrair um demônio é por meio de uma relação sexual ilícita, fora do casamento. E é por isso que a palavra de Deus só reconhece o sexo no casamento. Além desses, a avareza do meu pai, que estava em vários irmãos meus, que deixavam até mesmo de comprar alimento para a própria família. E também muitos irmãos abandonaram os filhos para não dar pensão. Ou seja, o mesmo espírito de avareza do meu pai passava de filho em filho. O mesmo espírito de rejeição do meu pai e da minha mãe também passava para os filhos, que abandonavam os filhos para não dar pensão para os filhos. Ou seja, o amor ao dinheiro era a raiz de todos os males. E todas essas obras da carne se repetiam em cada um de nós, além do pecado mais abominável de todo, assassinato. Se você não sabe, irmã, aborto é assassinato. E as consequências desse pecado na sua vida são os piores, terríveis. E você precisa se arrepender, se ajoelhar e clamar perdão a Deus. E Ele é um Deus misericordioso, porque as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. E sabe o que ele vai fazer com o seu pecado? Ele vai jogar nas profundezas do oceano e não vai lembrar mais, porque eis que tudo se fez novo. Então eu assisti todos os vídeos da pastora, fiz todas as orações e renúncias e fiz um curso de libertação online, que paguei R$600. Depois fiz também um seminário de cura e libertação que ocorreu no interior de São Paulo. Paguei R$2.100. Você vai para lá e fica 4 dias imergido na palavra de Deus, nos ensinamentos. Lá você entrega a vida para Jesus, se batiza, faz algumas orações junto com os pastores e ali você conhece que realmente não há outro caminho além de Jesus Cristo. Mas
a expulsão de demônios que é necessária não é feito. Os demônios só saem se forem expulsos no nome do Senhor Jesus. Então eu fiz esse seminário, mas eu voltei com os mesmos demônios, porque os demônios não foram expulsos. Então eu cheguei em casa, eu comecei a ler a palavra, comecei a buscar, a me fortalecer, a renovar minha mente, mas os demônios ainda estavam comigo ali. E quando você ainda está com os demônios, você vai fazer tudo que o demônio manda você fazer, obriga você a fazer, porque você é um escravo. O salário do pecado é a morte, e você está escrava de Satanás. Você é um escravo de Satanás quando você está no pecado. Então, nesse seminário, eu também não entreguei minha vida para Jesus, porque eu já tinha feito isso na igreja onde eu me batizei com água na cabeça. E eu também não me batizei nas águas, porque também não fui orientada sobre a importância do batismo nas águas, que precisa ser feita imediatamente, para você sair da sua velha natureza e entrar no reino da luz, né? Então, eu deixei de me batizar porque eu sonhava em ser batizada num rio igual Jesus foi. Só que eu estava completamente enganada, porque esse batismo, apesar de eu ter tentado fazer várias vezes com vários pastores, ninguém quis fazer, porque geralmente você tem que fazer curso, assistir aulas e é assim que eles entendem. E o que a palavra de Deus diz é: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, o batismo é para fazer logo depois. Então, conforme eu relatei, eu voltei e eu ainda estava com os mesmos sintomas. Os demônios continuavam a agir. Então, nesse período, eu procurei uma igreja que trabalhasse com cura e libertação aqui no Rio e achei uma igreja bem longe da minha casa. E numa quinta-feira, eu fui num culto de libertação, que se chamava Culto de Libertação e Cura. E chegando nesse culto, no final do culto, a pastora orou em mim e finalmente expulsou os demônios. Mas mesmo assim, conforme o irmão Derek Prince ensinou, os demônios não saem todos de uma vez. Você precisa renovar sua mente, se alimentar da palavra de Deus, louvar ao Senhor. E então eu decidi fazer um outro curso com essa pastora, que era de R$ 3.500, mas estava por R$ 1.615 no valor promocional. Se chamava Check-up Espiritual, onde eu iria ficar por 3 meses debaixo da cobertura espiritual dela, fazendo várias orações de renúncias e sendo ministrada para me submeter à lei em todos os sentidos e fazer tudo que a lei manda fazer. Porém, graças a Deus, eu descobri que essa pastora ela não poderia ser autoridade espiritual na minha vida. E eu estava frequentando essa igreja, tinha me tornado membro dessa igreja, mas graças a Deus eu saí debaixo desse engano. Porque Jesus, quando mandou, ele mandou discípulos. Ele não mandou mulheres. Nós podemos evangelizar, nós podemos ser missionárias, mas nós não podemos ser cabeça na igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça do seu lar. Assim também ele é o cabeça da igreja. Então, nesse período, eu estava me alimentando diariamente com os vídeos que eu achava no YouTube desse irmão chamado Derek Prince, um homem de Deus experiente no ministério de cura e libertação. E eu assisti no YouTube tudo que tinha dele, tudo. Quando acabou, eu fui procurar livros. Aí cheguei na internet, no Google. Consegui baixar 2 livros. Depois descobri que ele tinha um ministério internacional. Depois cheguei no ministério de Portugal. Aí no final do livro tinha um telefone. Eu mandei uma mensagem para uma anja do Senhor que estava lá me aguardando. A anja do Senhor me mostrou a verdade da palavra de Deus e me mandou os livros e me indicou o site para eu poder baixar os livros. E aí comecei a me alimentar de mais essa palavra abençoada. Por fim, eu tirei 1 mês de férias para poder estudar a palavra de Deus. Li todo o Velho Testamento em 1 mês. Eu não fazia mais nada, a não ser ler a palavra de Deus.
E eu escutava a palavra de Deus de dia e de noite. E às vezes eu dormia escutando a Bíblia online, botava os salmos no telefone a noite inteira ligado. E assim não teve demônio que suportasse. Demônio que ainda sobrou, saiu em nome de Jesus. Então, a partir disso aí, dessa minha imersão na palavra de Deus, louvar, ler a palavra, os sintomas foram completamente desaparecendo. O primeiro sintoma que desapareceu foi da urgência urinária. Eu chegava a sentir mesmo umas fisgadas. Eu chegava a sentir fisgadas no meu corpo. Eu chegava assim que eu adormecia, eu começava uma tremedeira no meu corpo. Quando você começa a dormir, os demônios começam a vir te atacar. No livro do irmão, Derek Prince, ele fala de um demônio que vem à noite, prende a sua respiração e faz práticas sexuais com você. Se chama incubos e sucubos. Tem muita gente que sofre com isso e não sabe o que é. São demônios. Então depois desapareceu a dor no pescoço. Eu tinha chegado mesmo a fazer uma ressonância magnética e o médico disse que eu tinha que operar se não melhorasse. Era uma artrite. Como que eu poderia ter desenvolvido uma artrite no pescoço? Eu sempre fiz atividade física. As dores nas juntas desapareceram. A queda de cabelo desapareceu. O peso nos ombros. Se você não sabe, se você sente aquele peso nos ombros, tem um demônio montado ali na sua corcunda. E por fim o sono voltou, porque a palavra de Deus diz: deito e logo pego no sono. E assim o meu problema de insônia acabou e a minha saúde foi restabelecida. Depois que Jesus me salvou, Ele também me curou, assim como Ele fazia com todas aquelas pessoas na Bíblia, quando Ele estava no seu ministério. Elas eram libertas e curadas para a honra e glória do seu santo nome. Obrigada, meu Senhor Jesus. Então, meu relacionamento também com a minha filha foi restabelecido, ainda está sendo restabelecido, glória a Deus. Eu ainda continuo no processo de libertação, porque Satanás ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas agora eu tenho a ajuda do Espírito Santo de Deus para vencer as armadilhas de Satanás. E na minha casa, glória a Deus, nunca mais teve contendas, iras, brigas, aquele sentimento de raiva, de ódio que eu tinha desapareceu. Eu perdoei todas as pessoas que me feriram, porque a palavra de Deus diz: perdoa-as para serem perdoados. E eu, assim que acordo, diariamente eu me visto com as armas que Deus me deu, que não são carnais, mas poderosas em Jesus Cristo, que é meu general. Eu coloco o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, e calço o evangelho da paz, e oro e jejum. E Satanás não tem mais poder nenhum sobre a minha vida. Satanás está derrotado. Foi derrotado na cruz. Logo, logo será aprisionado no lago de fogo de enxofre. E quem não se render ao Senhor Jesus será aprisionado juntamente com ele. E hoje eu me alimento da palavra de Deus, e tudo que eu faço por amor a Deus, causa da minha gratidão, em tamanha misericórdia e amor, por ter me resgatado das unhas do maligno e ter me trazido para o seu reino de luz, ter me dado vida e vida em abundância e ter me salvado. Glória a Deus. Eu oro pela vida dos meus irmãos e clamo pela misericórdia de Deus na vida deles, para que eles sejam libertos, conheçam a verdade e sejam libertos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Ele é o caminho, mas você precisa tomar uma decisão, como eu fiz, e dizer: eu quero andar por esse caminho. Eu te garanto que Ele é o caminho mais lindo e seguro que você vai andar na sua vida. E assim diz a sua palavra: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14:14. E Ele também diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos,
expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Mateus 10:8. E por fim, eu deixo essa mensagem aqui do irmão Derek Prince. Em vez de pecado, Deus nos oferece a justiça. Em vez das enfermidades, Deus nos oferece a saúde. Em vez da maldição, Deus oferece a bênção. Em vez da morte, Deus oferece a vida. Foi um ato de troca. Todo o mal creditado à raça humana, rebelde, veio sobre Jesus, o Filho de Deus sem pecado, para que todo o bem que fosse devido a Jesus por direito eterno pudesse estar disponível para toda a raça humana. Esse é o significado da cruz. Fé não se baseia em circunstâncias, emoções ou sintomas. Deve se basear unicamente, exclusivamente na palavra escrita de Deus. Agora, irmão, eu te pergunto, você quer ser liberto? Quer sair do reino das trevas, do reino da escravidão, do reino do maligno, perdedor que está com os dias contados? Ou você quer vir para o reino da luz, o reino vencedor, onde o seu general será Cristo e Deus nunca perdeu uma batalha? Qual escolha você vai fazer, irmão? Qual, irmão? Me diz. Irmão, eu quero que você medite nesse versículo. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e a sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém. Ele cavalga pelo céu para ajudá-los. Monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio, e seus braços eternos os sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destrua-os! Deuteronômio 33, 25, 27. Querido irmão, faltou uma parte muito importante do meu testemunho que eu gostaria de acrescentar, que é sobre o meu batismo. Então, como é que aconteceu o meu batismo? Eu disse que eu tinha saído da igreja, da congregação onde eu estava. E então, eu fui buscar com vários pastores para que eles me batizassem. Só que eles diziam que eu não poderia, eu teria que fazer curso, ou eu teria que pertencer à membresia da igreja. E enfim, quando eu entrei em contato com essa irmã do Derek Prince Portugal, ela que me ajudou. Ela foi um anjo do Senhor, que o Senhor botou no meu caminho para me ajudar. Então, ela perguntou se eu já tinha sido batizada, eu disse que não. E então, nesse meio tempo, eu tentei ser batizada com alguns pastores, mas tinha que marcar. E ela sabia da necessidade urgente de eu efetuar o batismo. Então, ela me arrumou um homem de Deus, um homem que falava inglês. Num belo dia de sol, ele fez uma ligação pelo WhatsApp e eu fui batizada no mar, em nome do Senhor Jesus. E renasci de novo, saí das trevas e vim para a glória do Senhor Jesus, para a luz do Senhor Jesus. Então, querido irmão, um alerta que eu deixo para você. Irmão, se você está numa igreja que você ainda não foi batizado, converse com seu pastor, porque isso é mais do que urgente, irmão. Esse batismo é para hoje, irmão. E, irmão, eu também queria fazer um apelo, irmão. Em nome do Senhor Jesus, irmão, se você não se voltou para Cristo, irmão, se volte para Cristo enquanto é tempo, irmão. Jesus está voltando, irmão. Não haverá tempo para arrependimento, irmão. A hora é agora. Ele vai voltar, irmão, como um relâmpago. Irmão, faz igual a mim, irmão. Toma uma decisão. Olha, irmão, ao teu lado, como estão a vida daquelas pessoas que estão no mundo, que estão nas trevas, nas garras de Satanás, irmão. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, irmão. Esse mundo jaz do maligno, irmão. Ele não tem o que te oferecer, ele não tem nada para te oferecer, irmão. O que ele vai ter são demônios que vão vir para a sua vida, vão fazer da sua vida o que estavam fazendo com a minha. E outro recado para você, irmão, que está na igreja, em cima do muro. Você sai da igreja, vai beber, vai fornicar. Irmão, isso é pecado, irmão. O pastor que não te cobrar, que não te admoestar, de acordo com a palavra de Deus,
ele vai ser cobrado, irmão. Você não pode estar na igreja, com um pé na igreja e outro no mundo, fornicando, bebendo e fazendo a obra do Senhor. Deus não se agrada disso, irmão. Antes de Deus querer o seu dinheiro, seu dízimo, sua oferta, seu trabalho, Deus quer que você se apresente no altar do Senhor. Apresentai o seu corpo santo e irrepreensível, irmão. É isso que Deus quer. Arrependimento. O que é arrependimento, irmão? Arrependimento é você não voltar atrás, é não cometer os mesmos pecados. Arrependimento é uma nova vida com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, em comunhão. Então, irmão, larga, irmão, essa vida de pecado, irmão. Ele só vai atrair o que não presta para a sua vida. Não só para a sua vida, mas para a sua geração, para a sua geração inteira, irmão. Veja o exemplo da minha família, irmão, sendo destruída, mas todos serão libertos para a honra e glória do Senhor Jesus. E por último, irmão, eu quero deixar um versículo da Bíblia que eu pintei o quadrinho, que diz assim: então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a astutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Eclesiastes 2:13. E quem é a luz, irmão? A luz é Jesus Cristo, irmão. É a luz que brilha, feito os raios solares do meio-dia. Em Malaquias 4:2 diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Glória a Deus! E a vereda do justo, o reto, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Que você seja este justo, irmão. É o que eu desejo do fundo do meu coração. E Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Amém.